Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos continuar falando sobre paredes celulares. Bom, na aula passada eu expliquei sobre como se formam as novas paredes durante a divisão celular, como é que esse material é sintetizado e é depositado nas novas paredes que vão surgindo, mas uma outra coisa que acontece é que após a divisão celular, as células precisam se expandir e normalmente se expandem bastante antes de atingir o seu tamanho final até exercer a sua função fisiológica. Então, por exemplo, tem células que se expandem de 10 a 1000 vezes após a divisão celular e algumas, em casos excepcionais, chegam a se expandir 10.000 vezes. Então, como é que acontece esse aumento de tamanho ao mesmo tempo em que vão sendo produzidos novos componentes da parede celular, sem que ocorra a ruptura da parede em si, tá? Porque é um aumento de tamanho muito intenso e que ocorre relativamente rápido, né? Ocorre dentro de algumas horas, né? No máximo durante alguns dias. Então, por exemplo, durante a síntese, esses materiais eles vão se ligando, todos aqueles componentes da parede que a gente já estudou, mas ao mesmo tempo eles precisam ir se expandindo para que os novos componentes que vão sendo sintetizados vão se encaixando nas paredes em expansão, durante o crescimento. Então, existe um conceito chamado de relaxamento do estresse, que o relaxamento do estresse aqui no caso está ligado ao estresse provocado pelo turgor da membrana plasmática quando a célula está túrgida contra as paredes celulares. Então, por exemplo, tá observando aqui esse gráfico. Quando eu falei em relações hídricas, eu mostrei que tem um potencial de pressão a partir do qual a célula começa a se expandir, que normalmente está na faixa próxima a 0,3 megapascal. Tá? É claro que isso vai variar de célula para célula, de espécie para espécie de planta e às vezes de acordo com condições, que eu comentei que plantas submetidas a estresse hídrico, elas tendem a começar a se expandir, ou a crescer a partir de um potencial hídrico, de um potencial de pressão, aliás, um pouco mais elevado. Mas isso aqui seria o caso de uma planta que não foi submetida a estresse hídrico. Então, potencial de pressão abaixo disso, simplesmente não ocorre crescimento celular. Consequentemente, a planta não cresce. Então, vocês observam que aqui tem duas escalas no eixo X, tem o potencial de pressão ou potencial de turgor, e abaixo tem potencial hídrico. Então todas as duas estão relacionadas. Quando a pressão vai aumentando, o potencial hídrico vai aumentando também. O potencial hídrico está em escala negativa aqui, tá? Mas tem sempre essa relação direta entre eles dois. Então, abaixo de 0,3 megapascal, a célula não se expande aqui nesse caso. Mas a partir de 0,3, quanto maior é o aumento no potencial de turgor ou de pressão da célula, maior é a taxa de crescimento. Só que, vocês vão observar, vai aumentando a taxa de crescimento. O que é que provoca essa taxa de crescimento? Então tem que acontecer duas coisas ao mesmo tempo aqui. Aumento da parede celular, juntamente com a síntese de novos componentes, então isso vai provocando tanto o aumento na extensão quanto o aumento irreversível da parede celular. Então, depois que ela se expande, ela não pode mais voltar a ter o tamanho que era antes. E, ao mesmo tempo, a célula vai absorvendo água que é transportada para os vacúolos. Okay? Então, por isso que quando uma célula vegetal ela cresce, a maior parte do crescimento é devido ao aumento do volume do vacúolo, porque ela também está absorvendo água nessa situação. Então, quando a célula vai aumentando de pressão, ela vai aumentando a taxa de crescimento, só que chega num ponto, imagina esse gráfico chegando aqui até o final dessa linha tracejada, então chega num ponto em que a célula, aliás, não pode mais se expandir, porque ela já não tem mais como continuar absorvendo água do meio. Por que não consegue mais absorver água do meio? Porque ela vai chegar no potencial hídrico máximo possível dela, que vai estar aqui bem próximo a 0 megapascal. Tá? Então não tem como ter mais diferença de
potencial hídrico entre a célula que está se expandindo e as demais células vizinhas a ela. Então, daí o que é que acontece? Aí acontece exatamente o relaxamento do estresse durante a expansão, porque algumas ligações químicas entre componentes da parede celular, principalmente entre microfibrilas de celulose e hemiceluloses, é quebrada, e quando ocorre essa quebra, a parede se expande e, consequentemente, diminui a pressão. Tá? E aí vai chegar num ponto um pouquinho mais abaixo. Então, quando diminui a pressão, aí a célula vai ter capacidade de absorver mais água. E aí, quando absorve mais água, sobe novamente a pressão, atinge o máximo, depois vai ter que quebrar novamente as ligações entre esses componentes da parede, baixa novamente. Então, o equilíbrio a ser atingido é um ponto mais ou menos aqui um pouco abaixo da pressão máxima. Isso durante a expansão celular. Tá? Então vai aumentando pressão, quebra ligações, baixa novamente, absorve mais água, aumenta a pressão novamente, aí quebra novamente a ligação e daí, né, o processo vai continuando até a célula atingir o seu tamanho final. Quando ela atinge o tamanho final, aí não vai mais haver quebra das ligações entre componentes da parede celular. Então, consequentemente, ela vai absorver a água, vai ficar na sua turgidez máxima, mas não vai mais se expandir. Então, essa quebra de componentes é como está mostrado aqui, tá? Isso aqui seria exatamente o processo de relaxamento de estresse. Só vai acontecer em células em expansão. Então, normalmente são quebras utilizando enzimas em locais que existem ligação entre hemiceluloses e microfibrilas de celulose, que está mostrado aqui, tá? Então, aqui a gente está representando microfibrilas de celulose em cinza e as hemiceluloses. Uma delas que a gente já estudou aqui na disciplina, que é a xiloglucana, aliás, aqui em laranja. Então, são enzimas que vão quebrando essas ligações e daí, consequentemente, isso permite um aumento na distância entre as microfibrilas de celulose, né? E esse aumento ele vai ocorrendo até a célula atingir um determinado tamanho. E ao mesmo tempo, é claro que a parte interna da célula está absorvendo água e transportando essa água até os vacúolos. E aí, com o tempo, o que é que vai acontecer? Vão ser sintetizadas novas microfibrilas para ficarem localizadas nas regiões intermediárias e novas hemiceluloses mantendo essa ligação. Mas se a célula vai continuar se expandindo, essas microfibrilas continuam se separando, ao mesmo tempo que novas vão sendo sintetizadas. Então, é exatamente o relaxamento do estresse, né, como eu falei, exatamente a quebra dessas ligações, fazendo com que a pressão baixe um pouco para permitir a contínua absorção de água pelas paredes celulares. Então, por exemplo, tá? Nessa linha em azul aqui, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho aqui pressão de turgescência, ou pressão de turgor no eixo Y, e tenho tempo em horas no eixo X. Então, isso aqui é uma célula em crescimento, durante o processo de expansão. Se essa célula for colocada em um local seco, né, sem água, sem contato direto com água, o que é que acontece? Com o tempo, a pressão dela vai baixando a partir do momento em que ela está se expandindo. Por quê? Né? Porque exatamente a parede fica maior, e aí a pressão interna, que é a membrana plasmática, exercer contra a parede vai ficar menor, porque vai ter um volume maior para ela exercer pressão. Então, consequentemente, vai diminuindo aqui o potencial de pressão com o tempo. Tá? É o que está mostrado aqui na linha em preto, é o que está mostrado na linha em vermelho, mais escuro. Só que aqui é a mesma situação, só que ela aqui, nesse caso, foi tratado com um hormônio vegetal chamado auxina, ou uma classe de hormônios vegetais chamada de auxinas, que ele faz com que a parede celular se expanda mais rapidamente. Eu vou comentar mais sobre o efeito de auxinas ainda nessa parte aqui da disciplina. Mas esse efeito, então, como ocorre nesse caso aqui uma expansão mais rápida, então, consequentemente, a pressão diminui mais rapidamente. E nessa linha, nesse gráfico em azul, então o que acontece nessa situação controle aqui é que essa célula foi colocada em contato com água. Então, ao mesmo tempo
que vai aumentando o volume da célula, a pressão de turgor vai se mantendo constante porque a célula está absorvendo água. Então está aumentando o volume, mas ao mesmo tempo está absorvendo água e daí, consequentemente, isso vai mantendo a sua pressão de turgor, né, ao longo do tempo aqui durante o crescimento. Então isso é um exemplo de dados experimentais, né, mostrando exatamente como funciona o relaxamento do estresse durante a expansão celular. Se essa célula aqui ela não fosse uma célula em expansão, aí a situação seria totalmente diferente. Tá? A célula iria ficar túrgida, iria perder água, mas ela não iria estar aumentando de tamanho. Isso aqui só ocorre em alguns locais de planta em que ocorre divisão e depois expansão celular. Okay? Então, que é o assunto que nós estamos comentando aqui. Então, existem equipamentos e existem técnicas para medir a extensão da parede celular. E esses experimentos são bem interessantes porque fazem com que a gente enxergue o que é necessário durante o processo de expansão. Tá? Mais uma vez, só para mostrar de que esse processo não é simplesmente um processo físico de separação de componentes da parede celular através de força física causada pelo turgor. Porque se fosse assim, qualquer célula vegetal iria se expandir a partir do momento em que ela estivesse túrgida. Né? Mas como esse processo ocorre apenas nos locais de crescimento, então mostra que tem algum controle bioquímico ali acontecendo. E esse controle é enzimático, como eu já mostrei. Né? São enzimas que separam as ligações entre componentes da parede celular. Entre elas, as mais estudadas são as que quebram as ligações entre hemiceluloses e microfibrilhas de celulose, como eu mostrei no esquema do segundo slide. Bom, então, como é que se faz para medir crescimento de parede celular? Então, observe, se fizer um corte, por exemplo, de uma determinada região da planta, nesse caso aqui eles pegaram uma porção do hipocótilo de uma semente em germinação, fizeram tratamentos para quebrar todas as células aqui, tá? Então eles isolaram basicamente paredes celulares, né? Então congelaram esse material, descongelaram, rasparam só a porção das paredes celulares e colocaram para medir, reconstituíram essas paredes celulares artificialmente em laboratório e depois mediram o processo de expansão delas. Então, observem que tem um equipamento, né, que mede, como está esquematizado aqui bem à direita. Então, e aqui a gente tem o seguinte, né, comprimento em percentagem, né, aumento em percentagem da extensão da parede, e aqui eu tenho o tempo em minutos. Então, se as paredes celulares reconstituídas são colocadas em pH neutro, por exemplo, pH 7 aqui, ocorre um aumento no comprimento delas, né, no tamanho, mas esse aumento é muito pequeno. Já se essas paredes forem colocadas em pH ácido, aí o aumento ele é muito mais intenso. Tá? Então, observa aqui, após 30 minutos, que eles colocaram com um tampão de pH 4,5, o aumento do comprimento da parede foi muito mais intenso, chegou aqui a ter 20% de aumento. Então, isso mostra de que é necessário ter acidez para que ocorra aumento do comprimento da parede celular. Essa acidez ela é provocada em condições naturais através do hormônio, da classe de hormônios auxinas que eu acabei de comentar. Mas ela também depende de outras situações. Tá? Não é apenas a auxina que provoca o aumento do tamanho, ou seja, não é apenas a auxina que provoca o aumento de tamanho porque provoca acidez, tá? Tem outros fatores ligados aqui. Mas se sabe, por exemplo, que auxinas são necessários, que a parede só se expande mais em condições ácidas e tem uma outra situação, tá? Então isso aqui é o mesmo esquema do experimento anterior, o que está mostrado aqui na parte de cima, e o que está mostrado aqui na parte de baixo é uma coisa interessante que faz o seguinte: além de todos aqueles tratamentos ali, eles coletaram as paredes e extraíram uma classe de proteínas chamadas de expansina. Tá? Na verdade tem expansina aqui, mas é mais de um tipo de proteínas ou de enzimas que entram nessa classe aqui. Então, quando se extrai isso, né, e observa isso com dados experimentais, na mesma situação que a gente viu anteriormente, aí a gente consegue observar uma outra coisa bem interessante, que é o seguinte:
por exemplo, nas paredes reconstituídas, colocadas em condição controle, mesmo em pH ácido, não ocorre um aumento muito intenso da expansão. Você vê que essas paredes aqui elas foram reconstituídas, mas ao mesmo tempo foi retirada todas as proteínas e todas as enzimas presentes na parede celular. Mas, a partir do momento em que se coloca essa parede reconstituída e adiciona alguma expansina, aí ocorre um aumento muito intenso do comprimento da parede celular. Um dado que é bem semelhante ao que está mostrado no primeiro gráfico desse tipo que eu comentei aqui. Então isso mostra que, além do pH ácido, tá? Eles colocaram novamente em pH ácido aqui, mas além do pH ácido, é necessário algumas enzimas, as expansinas são as mais estudadas, para que ocorra o aumento na extensão da parede celular. Então, como é que funcionam essas enzimas? Eu já comentei aqui nessa aula de hoje, tá? Vou só voltar aqui para comentar novamente. Então, o que está representado aqui nesse gráfico é exatamente a expansina, tá? Essas estruturas aqui mostradas em vermelho são expansinas quebrando ligações entre hemiceluloses e microfibrilhas de celulose. Esse processo aqui funciona em pH ácido, tá? E as expansinas têm a sua atividade aumentada, muito aumentada em pH ácido. Então, se a célula precisa crescer, ela altera o pH da sua parede celular. E também depende dos hormônios vegetais, entre eles auxinas, né, são os mais estudados, mas tem outros também que provocam efeito no aumento do tamanho. Ok? Então vamos adiante, né, nesse processo aqui. Então o modelo que se acreditou por muito tempo que estava ligado a esse separação entre componentes e aumento do tamanho é o que está mostrado aqui na letra A, que é o que eu comentei, né? Em que diversas microfibrilhas estão ligadas, estão entrelaçadas através de hemiceluloses. Nesse caso aqui está mostrando só o xiloglucano, que é o mais estudado e é o mais comum na maior parte das eudicotiledôneas, mas existem outros, né, como eu já comentei também aqui nessa disciplina. Mas atualmente o modelo mais aceito é o que está mostrado aqui na letra B, em que nem todas as microfibrilhas de celulose estão ligadas homogeneamente, né, ou uniformemente entre si. Existem alguns pontos, né, chamados de sítios preferenciais de ligação entre elas, normalmente onde microfibrilhas estão ligadas mais intimamente ou mais proximamente umas às outras, através exatamente de ligações com hemiceluloses. E nesses pontos aqui, quem tem uma ligação mais próxima entre microfibrilhas de celulose, normalmente as hemiceluloses ficam aprisionadas exatamente no local desse contato mais próximo entre microfibrilhas. Ou seja, ocorreu síntese da parede celular, e aí quando essas microfibrilhas ficaram muito próximas umas às outras, elas acabaram aprisionando, né, ou mantendo entre elas algumas hemiceluloses. Então esses sítios aqui são os locais preferenciais para as expansinas de diversos tipos chegarem, né? Nesse caso aqui é claro que vai ser a xiloglucano que vai quebrar essa ligação, né? E daí, né, vai ocorrer exatamente a separação entre as microfibrilhas que estão mais próximas desse ponto. Depois vão ser sintetizados novos materiais, vão ter algumas que vão ficar mais próximas e que vão ser separadas novamente depois. Então isso aqui parece que é o mais aceito e o que tem mais dados experimentais para explicar o processo de expansão da parede celular, né? Ou seja, locais preferenciais para quebra de ligação, exatamente onde tem ligação mais próxima entre microfibrilhas de celulose. Mas nenhum desses modelos ainda está aceito, tá? Ainda faltam muitos dados experimentais para comprovar esses esquemas aqui de expansão da parede celular. Bom, e depois que a parede se expande, o que é que acontece, né? Então a célula chegou no seu tamanho final, está ali pronta para exercer a sua função metabólica, então precisam acontecer mudanças químicas exatamente para que ela pare de continuar se expandindo, tá? Porque se ela continuar se expandindo vai causar problemas, né? Ela não vai nunca atingir o seu nunca vai poder chegar a exercer a sua função fisiológica.
Então ocorrem algumas mudanças estruturais, por exemplo, os processos ligados a relaxamento de estresse da membrana plasmática e parede celular, que é chamado também de afrouxamento da parede celular, eles se reduzem até o ponto de parar, né? Ou seja, vai deixar de haver quebras entre componentes da parede celular, vai haver um aumento nas interligações entre componentes da parede celular, principalmente entre microfibrilas de celulose e hemiceluloses, né? Ou seja, elas ficam mais firmemente ligadas, elas ficam mais difíceis, consequentemente, de se expandirem. Isso ocorre, inclusive, em resposta a estresses ambientais, tá? Plantas mais submetidas a estresse, por exemplo, falta d'água, tendem a ter um aumento maior nas interligações, consequentemente, a parede é menos flexível ou menos extensível. E ocorre também alteração na composição química. Então, diversos outros componentes que conferem maior resistência física vão sendo adicionados para exatamente manter a célula ligada ali naquele tamanho. Então, daí ela vai poder ali absorver a água, atingir o turgor máximo, mas não vai mais se expandir. Tá? Então, ali chegou no final do processo de expansão. Esses processos aqui eles são controlados muitas vezes também por processos enzimáticos, né, que se ligam e que vão controlando tanto a interligação entre esses componentes, quanto a composição química que vai sendo alterada através da síntese de novos componentes da parede celular. Tá? Então é todo um processo metabólico que a própria célula controla quando ela chega na sua fase final de expansão. Bom, então eu já comentei, tudo que eu comentei até agora foi ligado à parede celular primária, que é a parede celular que se forma primeiramente após a divisão celular, ok? Então agora a gente vai falar sobre parede celular secundária. Eu já comentei rapidamente, né, mas deixa eu relembrar o que é parede celular secundária. Então quando a parede celular se forma, a parede celular primária se forma, em algumas células, principalmente aquelas células que precisam ter uma resistência física maior de acordo com a sua função, por exemplo, elementos de vaso e traqueídeos do xilema, elas formam parede celular secundária, células de fibra, células de esclereídeos que vão conferir resistência física em algum órgão vegetal, elas formam também parede celular secundária, assim como algumas outras células podem formar, mas muitas vezes não de forma tão intensa como a gente está vendo aqui nessa foto de microscópio da letra A. Então essa célula aqui, ela produziu uma parede celular primária. A parede celular primária sempre vai ficar localizada mais externamente em relação à parede celular secundária. Então a gente tem aqui uma parede celular secundária bem com um tamanho bastante grande aqui. Praticamente não se observa características da parede primária aqui. E só depois é que tem a região mais metabolicamente viva, né, que é essa parte aqui central, que é exatamente o protoplasto da célula, né, que eu já comentei aqui nessa nossa disciplina. Então, por que a parede celular secundária é mais interna? Porque a parede celular secundária se forma após ocorrer aumento do volume celular, após ocorrer expansão celular, basicamente, que é o que eu comentei aqui nessa videoaula de hoje. Então, depois que ocorre o aumento da expansão celular, a membrana plasmática e outras regiões da célula vão sintetizando novos componentes da parede celular. Só que esses novos materiais são sintetizados, mas não ocorre mais aumento do volume celular. E daí, consequentemente, o único local em que esses materiais vão se acumular é nessa parte mais interna, entre a parede celular primária e o protoplasto, né? O local em que vai estar a membrana plasmática aqui e as demais estruturas celulares que vão sintetizando esses novos componentes. Então, se a gente observa isso em detalhe, né, da parede celular secundária, que é o que está mostrado aqui na letra C da figura, a gente tem estruturas muito grandes, muito mais largas do que as microfibrilas de celulose, que em alguns livros eles chamam isso daqui de macrofibrila de celulose, porque são estruturas formadas por diversas microfibrilas unidas entre si, formando uma estrutura macro, como está mostrado aqui nessa foto. Tá? Então, cada fibra dessa aqui,
são diversas microfibrilas, que por sua vez as microfibrilas são diversas moléculas de celulose unidas, né? Então é uma estrutura muito grande, muito mais fácil de ser observada em microscópio, tá? Normalmente paredes celulares secundárias são muito mais ricas em celulose, por isso também que são muito mais resistentes. Nesse caso aqui, isso aqui é uma célula de fibra, né, mostrando um detalhe da sua estrutura, né, como tem muitas microfibrilas aí, aliás, macrofibrilas interligadas. Então, normalmente as paredes celulares secundárias, elas possuem 3 camadas. Essas 3 camadas são facilmente detectadas ou observadas em microscópio. Tem aqui S1, S2 e S3, que são formadas em sequência. Tá? Então, por isso que S1 é mais externa, porque foi formada, depois ocorre a síntese da S2 e, por final, a síntese da camada S3. Em algumas células, esse processo continua, né? Mas o mais comum é que elas só possuam 3 camadas da parede celular secundária. São fáceis de serem diferenciadas de acordo com a orientação das macrofibrilas. Tá? Então, na camada S1, normalmente elas ficam em formato em espiral. Na camada S2 já ficam mais no sentido longitudinal em relação ao crescimento ou expansão celular. E na camada S3 voltam a ficar mais na posição em espiral. Tá? Ou, como está mostrado aqui, é semelhante à camada S1. Tá? Ou seja, são sintetizadas em sequência, mostrando que tanto a celulose sintase, quanto depois os materiais que se ligam, eles são organizados ou são estruturados em sequências diferentes. Mas normalmente, então, acumula-se diversos materiais. Tá? Então, para a célula secundária ocorre com um investimento energético muito grande para produzir essas estruturas contendo muita celulose. Alguns outros componentes também, como hemiceluloses, pectinas também são sintetizados aí, mas só que em quantidade menor, né? Tem uma proporção bem menor de pectinas. E tem alguns outros componentes que às vezes tornam a parede impermeabilizada, como ligninas, que eu vou comentar daqui a pouco. Então isso aqui na letra D tem um detalhe de como fica organizada a estrutura da parede celular secundária. Então, cada estrutura dessa que está mostrada aqui em quadrado seria a representação de uma microfibrila de celulose. Então, as diversas microfibrilas elas vão se ligando umas às outras e vão formando a estrutura da macrofibrila, né? Ou feixe de microfibrilas, como é chamado também. Entre as macrofibrilas, aí se ligam alguns outros componentes da parede celular. Então, veja aqui xilano se ligando, né? Ou seja, uma hemicelulose formada por resíduos de xilose. Tem aqui o manano também, né? Isso varia, tá? Isso aqui é apenas o mais estudado, mas vai variar de espécie para espécie, de célula para célula, né? Ou seja, de algumas situações aí. Mas é mais ou menos isso, tá? Então elas ficam interligadas através dessas hemiceluloses ou de alguma outra hemicelulose, e entre elas existem algumas vezes quando ocorre a síntese de ligninas, ou seja, quando a parede precisa de uma ligação química ainda mais forte, aí as ligninas se entrelaçam aqui, e sempre que ocorre a síntese de ligninas, ocorre também impermeabilização da parede celular. Tá? Então, é o caso lá dos elementos de vaso e traqueídeos do xilema. Quando ocorre a deposição da lignina nas paredes celulares secundárias, aí a gente vai formar uma estrutura impermeável, que no caso do xilema, né, dos elementos de vaso e traqueídeos do xilema, serve para exatamente permitir um transporte de seiva sem que ocorra perdas durante o transporte. É claro que ocorrem perdas, né, que eu já comentei lá em relações hídricas, mas isso protege bastante contra perdas durante o processo de transporte de seiva, exatamente porque é uma região impermeabilizada. Mas por ser uma região impermeabilizada, consequentemente, o protoplasto da célula morre. Então, por isso que em elementos de vaso e em traqueídeos o protoplasto é morto, que inclusive facilita o transporte de seiva. Em fibras e em esclereídeos também o protoplasto fica morto, ou seja, a célula se torna apenas uma parede celular muito resistente, exatamente para dar resistência a algum órgão vegetal. Ok?
Então, isso aqui é um detalhe das estruturas de ligninas que são formadas e que vão se ligar umas às outras, né? Essas unidades menores aqui, chamadas de monolignóis, elas vão sendo sintetizadas pelas células, vão sendo liberadas nas paredes celulares, e quando chegam lá, elas são combinadas enzimaticamente até formar, né, a estrutura final da lignina. Então vocês veem, tem unidades aqui chamadas de H. Isso vai ter uma variação, né, na estrutura química desses monolignóis. Tem subunidades chamadas de G e tem subunidades chamadas de S. Tá? Deixa eu só. Eu tenho subunidades chamadas de G e subunidades chamadas de S. E existem subunidades H que normalmente ocorrem em menor quantidade dentro das paredes celulares secundárias, pelo menos as mais estudadas até agora. Então você vê que esses diversos componentes, eles vão sendo combinados, vão formando moléculas muito grandes que mantêm então a interligação entre as macrofibrilas de celulose, como está mostrado aqui nesse esquema. Tá? O que está mostrado em verde aqui é exatamente uma cadeia de lignina formado, né, pela ligação entre esses diversos monolignóis. E essas ligações aqui, elas são mais ou menos aleatórias, tá? Não seguem uma sequência específica, então existem milhões de combinações possíveis entre monolignóis até formar uma estrutura muito grande que mantém a interligação ali entre aqueles componentes. E essas composições químicas variam entre grupos de plantas, por exemplo, entre angiospermas predominam os monolignóis do tipo SG. Já entre gimnospermas é muito mais comum apenas a presença do monolignol G em quantidades muito menores a dos monolignóis do tipo S e do tipo H. Já em gramíneas, a proporção de monolignóis do tipo H ela é relativamente alta, né? Não é o mais abundante, mas é maior do que em algumas outras angiospermas. Né? Então, para mostrar que, inclusive, dentro das paredes celulares secundárias vão ocorrer variações. Isso aqui são apenas para grupos de plantas mais estudados. Provavelmente com o tempo, vão sendo encontrados também dentro da parede celular secundária outras estruturas que vão também variar, tá? Com relação à composição. Mas o importante é que, mesmo ocorrendo variação entre os monolignóis, isso não afeta, pelo menos até agora, não se entende que isso afeta muito o tipo e a função exercida pelas ligninas. Tá? A função vai ser basicamente a mesma, né? Manter uma interligação maior entre os componentes, entre as macrofibrilas, mantendo, consequentemente, uma parede celular mais rígida, né? mais capaz de resistir a forças físicas muito elevadas, que é o que ocorre principalmente em plantas que precisam crescer muito, que estão submetidas a forças de tensão muito elevadas. Tem uma coisa especial que é interessante, que é o que se forma nos locais que tem a estria de Caspary. Eu já comentei sobre a estria de Caspary quando eu falei sobre relações hídricas e quando eu falei sobre nutrição, né, mineral ou transporte de solutos minerais. Então, é exatamente aquela região que fica na endoderme da raiz, ou em alguns outros locais de plantas, né, mas normalmente é mais estudado na endoderme da raiz, que serve para controlar o que está sendo absorvido ou não pela célula. Ela exatamente forma uma estria, ou seja, a parede celular ela vai ficar lignificada apenas em alguns determinados pontos. Nesse caso aqui não é a parede celular secundária, é a parede celular primária, mas que fica lignificada. Então esse processo ele é controlado enzimaticamente. Então se veja algumas proteínas estudadas que controlam esse processo, que estão mostrados aqui nos esquemas, em que elas vão sendo organizadas nas membranas plasmáticas de duas células vizinhas que vão formar a região da estria de Caspary. E daí os monolignóis, que é o que está mostrado aqui em verde, são sintetizados. Em seguida, eles vão ser transportados, né? Você vê que eles estão sendo sintetizados no citoplasma. Em seguida, eles vão ser transportados até a parede celular através de proteínas transportadoras. Tá? Tem aqui o transportador de monolignol mostrado, né, no esquema. E ao chegar
nos locais da parede celular aqui, então eles vão se combinar formando a estrutura da lignina. Okay? Então, como a gente viu, como eu mostrei lá naquela molécula, né, formada por diversas subunidades dessas estruturas aqui. Daí, então a gente vai ter, nesse caso aqui, apenas essa região da estria de Caspary impermeável. Consequentemente, qualquer soluto que vai sendo transportado pela via apoplástica não vai conseguir atravessar essa região, vai ter que entrar na membrana plasmática, e ao entrar na membrana plasmática o processo vai ser controlado, né? Como eu comentei, a importância da estria de Caspary é o controle do que entra e do que sai da planta. Então o controle ocorre exatamente na membrana plasmática, porque o material não vai atravessar uma região impermeabilizada da estria de Caspary, né? E daí ela forma uma estrutura bem interessante, né, de lignificação de apenas alguns locais da parede celular. Durante muito tempo se acreditou que esse material não era lignina, que era suberina, um componente de parede celular que também impermeabiliza, mas atualmente os diversos dados experimentais têm mostrado que é realmente lignina formada da mesma forma que ela é produzida e que ela é sintetizada nas paredes celulares secundárias, né? Mas como eu comentei, isso aqui normalmente na endoderme se forma apenas a parede celular primária, só que em locais específicos forma uma estria lignificada, que é a estria de Caspary, né, para controlar o processo. Bom, pessoal, então daqui a gente finaliza o assunto de paredes celulares. Na sequência eu vou continuar falando sobre crescimento e desenvolvimento de plantas, mas e vou comentar mais um pouco, né, sobre paredes celulares, mas basicamente a parte que envolve o controle e processos que são importantes para controlar o crescimento e o desenvolvimento de plantas, eu já comentei aqui nessa primeira parte da terceira unidade de nossa disciplina. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.